Nesse vídeo a gente vai conversar sobre regressão. E o estudo de caso que a gente vai basear essa nossa conversa é predizer o preço das casas. Estima-se que 50% da riqueza de uma família seja investido em um valor de um imóvel. Então, é um problema bem importante. Digamos que eu queira vender a minha casa, mas eu não sei quanto eu cobro por isso, porque eu não quero perder dinheiro, mas eu também quero vender rápido. Uma coisa racional a se fazer seria olhar para as vendas de casas na minha vizinhança. Então, por exemplo, meu vizinho vendeu a casa recentemente e a casa dele é parecida com a minha. Então, eu vou coletar esses dados de todos os vizinhos que venderam casas ou dos vizinhos que compraram as casas, se eles lembram os valores, e eu vou colocar todos esses dados num gráfico. Para medir a semelhança entre a casa do vizinho e a minha, eu poderia utilizar o tamanho da casa em metros quadrados. Então, eu plotei aqui cada uma das vendas da minha vizinhança com o tamanho dela no eixo X e o valor que ela foi vendida em reais no eixo Y. Vamos dizer que não existe nenhuma casa na minha vizinhança que tenha exatamente o mesmo tamanho da minha casa. Então, como eu vou escolher o valor? Ok, então eu vou definir um intervalo de metros quadrados e eu vou tirar a média do preço de todas as casas que estão dentro desse intervalo. Mas aí eu percebo que eu estou jogando informação fora. Eu coletei vários dados e eu só estou utilizando 3 deles. Eu poderia predizer o preço de forma muito mais precisa se eu utilizasse todos os dados. E é aí que entra a regressão linear. A ideia por trás da regressão linear é simples. Através de um conjunto de características, nesse caso, os metros quadrados da casa, iremos modelar como o resultado muda conforme o valor das características muda. E o resultado, nesse caso, é o preço da casa. Então, a gente tem um conjunto de características, a gente vai modelar como esse conjunto influencia no resultado que a gente quer predizer. Ok, então num primeiro momento a gente pode tentar explicar a relação entre os metros quadrados e o preço da casa utilizando uma reta. Uma reta conforme essa fórmula aqui em violeta. A função subscrito w de x, esse subscrito significa que ela é parametrizada por w. O w é os pesos das características que a gente está tentando encontrar. W0 sendo o interceptador, ou seja, onde a reta cruza com o eixo y, e W1 é o peso da única característica que a gente tem, ou seja, é o declive da função. Ok, mas a questão é qual linha é a melhor linha possível dado esse conjunto de dados? Que eu posso ir variando meu W e isso dá diferentes retas. Qual delas eu escolho? Para responder essa questão, primeiro a gente precisa definir um custo. Um custo que significa o quanto a máquina errou. Então a gente vai tentar minimizar o custo, ou seja, errar o menos possível. Porque a gente já tem as respostas de antemão. Tipo, eu já sei o preço das casas do vizinho e o tamanho dos metros quadrados. Então a gente vai usar a informação do dado para encontrar a função mais ótima possível. Existem várias maneiras de calcular o custo de uma linha. Aqui a gente vai usar a soma da diferença dos quadrados. Eu vou utilizar a sigla RSS nesse e nos próximos slides, tá? Então vocês já sabem que é a soma da diferença dos quadrados. E basicamente ela mede a diferença entre o que a gente prediz no nosso modelo e o valor real, que é o preço da casa. Então aqui na fórmula a gente pode ver, a gente vai subtrair o valor da casa, tipo, literalmente o valor da casa que a gente observou no mundo real, menos o que a gente vai predizer no nosso modelo. E o que a gente vai predizer é o y, ou seja, W0 mais W1 vezes o tamanho da casa 1, mais o tamanho
a mesma coisa para casa 2, mas a casa 3. A gente eleva o quadrado porque a gente não quer valores negativos, certo? Então, por exemplo, esse, esses pontos abaixo da reta, se não tivesse ao quadrado, ele ia dar negativo. E a gente não quer isso, porque não existe. A gente está tentando encontrar só o valor absoluto mesmo, saca? E a gente vai somar tudo isso para todas as casas e o valor resultado será o custo dessa função. Nosso objetivo é minimizar o custo entre todos os possíveis valores de W0 e W1. E uma vez que a gente encontre o menor valor, a gente vai anotar esses pesos e aqui a gente vai chamar eles de W chapéu ou W circunflexo. Só uma convenção. A gente poderia chamar eles de abelhinha ou de livro, sei lá, qualquer coisa. Mas a gente vai usar essa convenção, tá? Ela só denota que os valores são os ótimos, os ideais, o que tem o menor custo possível. Quando eu quero predizer o valor da minha casa, é só jogar na fórmula matemática. É usar os W chapéu na fórmula e no X colocar o quanto mede a minha casa em metros quadrados. Até esse ponto, a gente considerou o modelo de uma reta. Mas será que esse modelo é realmente uma escolha boa? Ok, então eu encontrei a reta que melhor explica os meus dados. Eu encontrei o W0 W1 ideais para um modelo de uma reta. Aí eu vou mostrar para meu amigo e ele fala: Cara, isso daqui não é uma relação linear, sabe por quê? Que depois de um tempo, o tamanho da casa não influencia tanto mais o preço. Porque imagine uma casa custando 5 milhões. Ninguém ia comprar, não importa se ela tem muitos metros quadrados. Tá, talvez pessoas extremamente ricas, mas a tendência é a partir de um tamanho específico, o preço ir dando uma suavizada, sabe? Uma abrandada. Então ele sabe disso e fala, cara, isso aí tá mais pra uma parábola mesmo. Então vamos tentar encaixar uma parábola, ou seja, uma função onde um dos termos é elevado ao quadrado. A gente vai fazer isso adicionando esse W2 x ao quadrado, tá, pessoal? E mesmo assim, mesmo sendo uma função quadrática, a gente ainda chama de regressão linear. Porque você vê, os W's, eles nunca têm uma função atrelada a ele, tipo, nunca é W0 ao quadrado, W1 ao quadrado, W2 ao quadrado, ou qualquer função, tipo ln de W. Então, eu não quero entrar muito em detalhes, porque senão ficaria muito longo, mas a gente ainda chama isso de regressão linear. Aí meu amigo chega e fala: cara, tive uma ideia genial. E se a gente usasse um polinômio do 13º grau? Aí você fala: beleza, vamos tentar. Aí vocês fazem e o polinômio é impecável. Ele passa por todos os pontos. O custo dele é zero. Aí você fala: meu Deus, cara, encontrei a perfeição aqui. Mas você confia nesse polinômio? Olhando para essa função, você fala, não, é essa relação mesmo? No, no exemplo da minha casa, tiver metros quadrados que seja num declive ali, ela vai estar valendo tanto quanto uma casa bem menor que a minha. Então é necessário encontrar uma maneira de avaliar o sobreajuste. Sobreajuste é quando uma função é complexa demais para explicar os dados. Esse modelo está claramente sobreajustado. Ele minimiza o custo, o RSS, que é a soma da diferença dos quadrados, mas ele apresenta predições ruins. E como a gente vai avaliar isso? Se a gente não prevê o futuro, a gente não tem casa que o algoritmo não viu ainda. Mas a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Então a gente vai excluir algumas casas do nosso conjunto temporariamente, tá? E a gente só vai encaixar o nosso modelo utilizando os dados de algumas casas, essas casas circuladas em verde.
Depois de encaixado o modelo, a gente traz de volta essas casas que tinham sido deixadas de lado. E aí a gente prediz o preço das casas retiradas e calcula o custo delas. Então eu já vou ter meu modelo, vamos dizer, 2 mais 4x. Mas a quadrada, 2 mais 4x mais 5x ao quadrado. Esse é o modelo que eu encaixei com as casas circuladas, só com elas. Aí eu pego essas casas que tem interrogação e jogo nessa fórmula. Isso vai dar um número. Esse número eu comparo com o valor real da casa. Essa fórmula é exatamente igual à vista anteriormente, só que dessa vez nós só consideraremos os dados do conjunto de treino, que são os azuis. Os dados do conjunto de testes, que estão destacados com cinza, a gente nem olha para eles. Beleza, eu aprendi meu modelo, tenho os pesos que minimizam o custo. Legal. Aí eu encaixei lá uma parábola. Como eu sei que essa parábola é boa? Eu tenho que calcular qual o erro dela, qual o custo dessa parábola. Então eu faço exatamente a mesma coisa, só que somente olhando para os dados no conjunto de testes. Nenhum modelo é perfeito, mas alguns são úteis. Então, se a gente plotar um gráfico onde x é a complexidade do algoritmo, y é o quanto a gente errou escolhendo essa complexidade, ela sempre vai ter essa carinha. O erro de treino ele pode chegar a zero ou quase zero. Quanto mais complexo, menor o erro de treino. Porque, como a gente viu antes, ele vai passar por todos os pontos. É simples. Conforme a gente vai aumentando a complexidade, a tendência é ele passar exatamente em cima de todos os pontos. Só que aí a gente vai testar esse que passa em cima de todos os pontos em pontos que ele nunca viu na vida e ele vai errar muito. Então o erro de testes ele vai abaixando, mas chega um ponto que ele começa a subir. Ele sobe por quê? Porque o algoritmo está sobreajustado. Então a gente tem que encontrar uma complexidade que minimize o erro de testes, onde essa função côncava atinge o menor ponto possível. Nota-se que o erro de treino não é zero ainda, mas é a complexidade perfeita. Então, quando o erro de treino der zero, isso é um sinal muito claro de que está sobreajustado. O erro não pode ser zero. E se a gente quiser agregar ainda mais valor ao nosso modelo, podemos adicionar novas características. Por exemplo, o número de banheiros. Então, uma casa que tem exatamente os mesmos metros quadrados que a minha, só que só tenha um banheiro, não é justo ela valer o mesmo que a minha, que tem 3 banheiros. Então, nisso de adicionar uma nova dimensão aos nossos dados, ele começa a formar uma figura um pouco mais complexa. Nesse caso, a reta se torna um plano 3D. E esse plano leva em consideração o tamanho da casa e também o número de banheiros. E existem várias outras características que seriam interessantes, além do tamanho e o número de banheiros. Posso colocar o número de quartos, o número de vagas na garagem, o ano da construção, que também é muito relevante. Os algoritmos práticos de regressão linear usados atualmente, eles têm centenas de características. E seria muito difícil visualizar uma coisa assim, porque uma dimensionalidade é uma característica. Então, seria um objeto que estaria além da nossa imaginação de pensar. Existem algumas técnicas para diminuir a dimensionalidade de um modelo só para conseguir visualizar e tentar encontrar um padrão nos dados visualmente. Se alguém quiser, eu posso passar o link nos comentários de alguns artigos científicos interessantes sobre isso. E como a nossa abordagem é prática, existem vários outros exemplos de regressão. Um dos meus favoritos é a predição de valor de uma ação na bolsa de valores.
Isso dependeria do histórico recente do preço, notícias de eventos político e econômicos, preço de commodities. Na esfera de redes sociais, é possível encaixar um modelo que irá te dizer quantas pessoas vão dar retweet no seu tweet. Para isso, depende de algumas características como o número de seguidores que você tem, o número de seguidores que seus seguidores têm, a popularidade da hashtag e muitas outras. E falando um pouco sobre casas inteligentes, que são casas conectadas, onde tem vários sensores e várias coisas conectadas à internet, eu poderia criar um algoritmo que medisse a temperatura na minha mesa. Para isso, eu poderia considerar se a janela está aberta ou fechada, qual a hora do dia, temperatura do lado de fora, e assim vai. E é isso. Agora você já pode implementar com sucesso um algoritmo de regressão linear e saber exatamente o que ele está fazendo. Eu vou disponibilizar para download nos comentários um código em Python. Eu usei uma biblioteca chamada GraphLab Create. Essa biblioteca é bem batata assim mesmo. Tipo, com um comando você já cria o modelo, com outro comando você já avalia, com mais uns dois ou três você já plota o gráfico, já sabe os coeficientes. É muito da hora. É muito da hora. E essa GraphLab ela é paga, tá? Ela tem 30 dias de uso free e depois ela paga. Eu fiz nela porque o curso que eu fiz disponibilizava uma chave de um ano para todos os alunos. Mas eu sei que dá para fazer exatamente a mesma coisa com várias outras bibliotecas de machine learning por aí. Eu sei do Pandas. Existe uma biblioteca chamada Pandas que faz exatamente a mesma coisa. Então, é pegar o meu código e só substituir os comandos de um por outro. Mas é exatamente a mesma coisa. E é isso. Eu não entrei muito em detalhes sobre como o algoritmo encontra os melhores valores de W, ou seja, como ele encontra o W chapéu. Isso é porque envolve muita matemática. Basicamente, é, é derivada. Se você pegar o vetor de derivada em relação a todas as características, esse vetor que a gente chama de gradiente vai dar a direção onde a função é minimizada. Então dá para pegar na função custo o gradiente dela e inicializar os coeficientes com valores aleatórios, é, diferente de zero. Eu lembro que quando você coloca inicialmente tudo em zero, às vezes dá uns problemas. Então você inicia, sei lá, com os números aleatórios e depois vai dando passos pequenininhos em direção ao gradiente. Então isso vai minimizando a função custo. É, eu posso deixar nos comentários também um material mais detalhado sobre isso, de um curso só sobre regressão. Só que é muita matemática mesmo, é só multiplicação de matrizes e estatística. Então eu vou poupá-los dessa parte nesse curso. Mas para frente eu posso fazer um só sobre regressão também. É algo muito, 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 muito utilizado no setor financeiro. Deixe seu like, seu comentário, caso tenha alguma dúvida. E tchau.